Bom, Juninho, só para a gente finalizar o assunto, né? A gente teve no início da semana a conversa com o Evandro, também com o Marquinhos, falando daquilo que aconteceu com o CSA, e a gente não teve a oportunidade, né, de te ouvir depois da conversa com o presidente na segunda-feira, para a gente matar esse assunto. Eu gostaria de ouvir como é que ficou essa conversa final com o Marquinhos, com o próprio Rodrigão também, né? Não, eu disse para vocês logo após o jogo que, em relação a uma suposta declaração do Marcos, que o problema do Marcos não era eu. E se tinha alguém de sacanagem com o Marquinhos, não era eu, não, porque eu tenho um relacionamento ótimo com o Marcos, já de muito tempo, de muitos anos. A gente tentei levar o Marquinhos para vários times, e ele sabe disso. E a gente tem conversado muito desde que eu cheguei aqui sobre o aproveitamento do Marquinhos, sobre a maneira como o Marquinhos ia ser aproveitado. Então, nunca tive e espero não ter nenhum problema com o Marcos. Tá? Conversei com ele sobre a declaração, sobre o tamanho que repercute alguma coisa que o Marquinhos fala dentro do Avaí, para que ele tivesse mais cuidado com as palavras, se tivesse alguma coisa que o tivesse desgostando, para que a gente administrasse de maneira mais interna. Ele é uma pessoa muito inteligente, entendeu muito bem isso. Tá? É claro que a gente sente no Marquinhos uma vontade muito grande de participar mais. Ele vem tentando buscar isso nos treinamentos, quem vem acompanhando, vendo que o Marquinhos vem cada dia se esforçando mais, cada dia tentando melhorar dentro das suas condições para poder ser utilizado de uma maneira maior. E eu disse para ele que na hora que surgir a oportunidade, de repente ele joga. Ou passa a entrar mais tempo, ou de repente até começa um jogo jogando, né? Vai depender da oportunidade e da condição que ele apresentar. E ele está buscando essa melhor condição para, na hora que a oportunidade aparecer, ele poder corresponder o que seria bom para todo mundo, bom para ele, muito bom para o Avaí, né? Porque o Marquinhos tem realmente uma importância muito grande dentro do time. Ele tem um fator psicológico que o acompanha de uma maneira muito positiva quando ele está dentro do campo. A torcida sempre tem aquela esperança de que o Marquinhos resolva, e isso tira um pouco da pressão em cima do time. Então, o Marquinhos dentro de campo, a pressão em cima do time é menor. Então seria muito bom para ele, muito bom para o time, que de repente ele ganhasse uma condição de poder nos ajudar, como já nos ajudou em outras vezes. Então, tive uma conversa com ele em relação a isso, mas para que ele evitasse o tipo de declaração que ele deu, para que não trouxesse problemas para dentro do clube, que não é muito bom nesse momento que você conviva com nada, a não ser já os problemas que nós temos, que são os nossos adversários, tentar buscar uma classificação. O Rodrigão é a mesma coisa. Conversei com o Rodrigo, já logo no dia depois do jogo, sobre a atitude do Rodrigo na hora da substituição. Eu disse para ele que eu não jogo jogador nenhum para a torcida quando o jogador erra. E o jogador tem que tomar cuidado também na hora que sair com algum tipo de gesto, algum tipo de declaração, para que também não possa criar problema aqui dentro, né? Eu acho que ninguém gosta de sair, eu até gosto que o jogador não goste de sair, mas como eu dou toda a liberdade para que o jogador depois, de maneira interna, venha conversar comigo, se ele achar que deve, eu devo explicações a ele porque ele saiu ou não, eu acho que nós temos que ter um respeito muito grande um pelo outro. Eu pelo jogador, vocês nunca me viram criticar jogador nenhum por má atuação, por perder gol, por errar ou por falha. Eu acho que tem que haver também o respeito do jogador em relação não só ao treinador, mas em relação aos colegas, principalmente ao colega que vai entrar, né? O jogador não pode se achar intocável, ninguém é intocável dentro do Avaí, ninguém, né? Então, é uma coisa natural, que um jogador que esteja dentro do campo e que o treinador acha que tem que fazer uma modificação para tentar melhorar ou mudar o estilo ou qualquer coisa que o valha, ele tem que respeitar. Se houver um erro, venha do treinador, deixa que critiquem o treinador, deixa que cobrem do treinador a mudança. Não é ele que, não cabe a ele ou a qualquer outro jogador uma revolta desse tipo, porque vai trazer um problema que não precisa. Também nos acertamos, ele entendeu a situação. E eu espero que a gente não tenha mais esse tipo de comportamento aqui. O Marquinhos parece que fez uma entrevista, né, tentando esclarecer algumas coisas, algumas ilações que se faz dentro
Não é nem dentro do Avaí, é dentro da cidade, né? Pela imprensa, de um mau relacionamento, um possível mau relacionamento dele com o Evandro. Isso não acontece, eles se tratam hiper bem aqui, se respeitam. Os dois foram ídolos aqui dentro, tá? O Evandro reconhece no Marquinhos o maior ídolo que o Avaí tem até uma admiração por ele. Só que hoje o Evandro está numa posição, o Marquinhos está na outra, não são mais dois jogadores. Hoje um faz parte de alguma comissão técnica e o outro é jogador. E é claro que vem o futebol de maneira um pouco diferente dentro das suas visões. Mas nem por isso são inimigos e nem por isso não se relacionam bem. E era bom que isso fosse passado, né? De uma maneira clara para a imprensa, para que pare com isso, para que não se traga problema aqui para dentro. Eu acho que é hora de todo mundo, não só nós do Avaí, mas torcedores, diretores, até vocês da imprensa, puxar todo mundo para um lado só. Porque se Avaí e Figueirense voltam para a primeira divisão, ganha todo mundo. Ganha todo mundo. Eu acho que não é muito inteligente da pessoa trazer problema para dentro dos dois clubes e impedir que esses clubes, de repente, alcancem esse acesso. Como eu disse, nós já temos problema demais para resolver aqui. Se nós formos criar mais problemas, vai ser ruim. E perde todo mundo. Os dois times na Série A ganham a cidade, ganham o estado, a imprensa é mais fácil vender patrocínio, o torcedor vai ver time grande aqui dentro, né? Vai ser muito melhor para todo mundo. Muito ruim se os dois times caíssem para a Série C. Daqui a pouco até tinha gente perdendo o emprego. Então não é bom. Eu acho que todo mundo tem que entender que a crítica faz parte, que a crítica é saudável, mas tem que ser feito de uma maneira bem profissional e bem sensata, né? Tem pessoa que procura chifre na cabeça de cavalo, acha que a polêmica, acha que o tumulto é que dá audiência, o tumulto é que vende jornal, o tumulto é que faz com que as coisas aconteçam. Realmente acontece, porque avião só é notícia quando cai, né? Mas isso tem que ver que traz prejuízo, não é só para o time, né? É um tsunami, a onda vem e vai pegando todo mundo é prejudicado. Então, acho que seria muito bom que nós convivêssemos todos nós, né, de uma maneira mais harmoniosa. E eu não falo isso só em relação ao Bahia, não. Eu faço isso até em relação ao Figueirense. Porque a gente sabe que existem críticas do lado de lá também. Eu estive conversando outro dia com amigos que tenho do lado de lá, e eles também, da comissão técnica, e eles também reclamando de pressão. Eu falei para ele que pressão existe. Quem não quiser viver com pressão não mexe com futebol. Mas eu acho que tem que ser uma pressão muito profissional, né? Eu acho que a pressão profissional não parte para cima de você, de repente, dar uma dimensão a um fato que ele não tem. E aí você vai fomentar uma coisa, o torcedor é louco para essas coisas, mas eu acho que só traz prejuízo para todo mundo. Juninho, na terça você montou uma equipe com 2 zagueiros e talvez a principal novidade tenha sido o próprio Marquinhos no setor de meio de campo. Ontem você fez um trabalho fechado, justamente para definir se jogaria com 2 zagueiros ou 3 zagueiros, ou esse esquema que vem sendo utilizado nas últimas rodadas vai ser mantido e o Marquinhos fica como opção? Não, eu usei a terça-feira para fazer observações que muitas vezes eu não tenho condição. A gente jogando de terça e sexta, muito picado, eu não tenho condição de fazer trabalho. Um exemplo, eu vou jogar sábado e vou jogar terça, nem coletivo eu vou fazer. Às vezes eu tenho condição de fazer um trabalho em conjunto, e aí eu trabalho realmente a equipe que vai jogar. E eu tenho feito algumas observações com o jogo andando, né? Sem ter trabalhado isso dentro de campo, sem sentir qual a resposta real que isso poderia me dar dentro de campo. Eu vou mais na intuição, vou mais no feeling. E de repente eu tive essa semana a oportunidade de fazer isso, de trabalhei, vocês vendo que eu trabalhei em 2 situações, né? Mexendo numa situação que eu posso utilizar no jogo. De repente eu posso começar um jogo assim, nós ainda temos meio turno, né? Eu acho que o time com 3 zagueiros vem dando uma resposta boa. Nós estamos aí não fechou essa, né? Eu saí momentaneamente agora, mas nós estamos a 14 rodadas entre os 4. Então, num campeonato tão apertado, é sinal que o comportamento da equipe não está sendo tão ruim, né? Então, eu estou satisfeito com os 3 zagueiros, mas isso não quer dizer que não pode ser mudado. Tá? Em relação à utilização do Marcos, também é para ver como ele pode ser utilizado, né? Ou começando, ou dentro de uma partida, como ele se comportaria mais enfiado lá na frente, mais armando aqui atrás.
Então foi um treinamento de muitas observações, acho que foi muito importante, né? Me deu algumas respostas. Provavelmente, se eu tiver outra semana, eu vou fazer mais vezes isso, porque aí me dá, quando eu for fazer alguma substituição, me dá um pouco mais de certeza daquilo que eu possa fazer. Né? Às vezes eu imagino uma coisa, quando eu ponho no campo, em vez de melhorar, estraga. Né? Você faz a substituição para melhorar, você atrapalha, o time piora. Então, se você fizer isso em relação ao treinamento, você passa a ter um parâmetro um pouco melhor daquilo que você vai fazer. Então, nós trabalhamos ontem, tenho ainda uma indefiniçãozinha no time, mas não é em relação à postura e à maneira como vou jogar, né? Seria mais a utilização ou não do Capa, porque o Capa ficou a semana inteira sem trabalhar, né? Ele jogou na sexta e chegou ontem, então ele praticamente não trabalhou. Então, a única dúvida é se o Capa começa ou não o jogo. O resto eu tenho mais ou menos a equipe definida. Quando você falou sobre a questão do teste aí durante a semana, uma outra forma de jogar, qual é a sua avaliação quando o time está jogando da forma como que você fez o treino durante a terça-feira e a sua avaliação do time do 3-5-2? O time fica mais rápido, fica mais lento, fica com as posses de bola? Não, o time ganha um pouco mais de posse de bola no meio, mas eu fico muito vulnerável. O time que tem hoje, talvez, uma das melhores defesas do campeonato, fica muito exposto, fica bem exposto. Dependendo do jeito que você vai formar o meio, fica exposto. Você ganha um pouco de uma chegada, de uma aproximação melhor. Eu perco os lados, um pouco dos lados, porque quando você joga com uma linha de 4 atrás, seus laterais não têm essa liberdade que eu dou, jogando com 3 zagueiros. Então você tem que ter apoio alternado. Se desce o Guga, tem que ficar o Capa ou o João. Se desce o do lado de lá, tem que ficar o Guga marcando. Então, você tira dos laterais aquela volúpia de ataque e faz com que eles se transformem também em marcadores. Né? Isso é um dos detalhes que você perde. Você perde o jogo pelo lado. Em posse de bola pelo meio e aproximação um pouco pelo meio. E fica um pouco mais vulnerável, porque, de repente, num contra-ataque, você fica mais exposto. Né? E se você cometer o erro de descer com 2 zagueiros, aí é um desastre. Então, cada uma tem a sua característica. Para você jogar com 2 zagueiros, você tem que jogar com 2 volantes marcadores. Fica quase a mesma coisa. Não muda muita coisa, mas muda a postura, porque você fecha a entrada da área, mas você perde, como eu disse, o lado, porque você passa a ter um volante para cobrir o lado, em vez de vir um meia. O lateral, quando desce, um volante tem que cobrir, porque se você tem só 2 zagueiros, eles estão dividindo um atacante, então é um volante que tem que ir lá embaixo fazer a cobertura daquele lateral que desceu. O outro lateral do lado, em vez de bater lateral com lateral, ele tem que fechar atrás da zaga. Então você muda muita coisa em relação de um esquema a outro. Juninho, a leitura que eu faço na sua resposta sobre o esquema a ser utilizado é que você vai com 3 zagueiros, deixando essa dúvida na lateral esquerda do Capa ou João Paulo. Aí eu perguntar se começa com o Capa ou com o João, ou se de repente o Capa nem vai e fica aqui recuperando pensando na terça. Não, o Capa vai. O Capa vai. Né? Mesmo porque eu não tenho um jogador na mesma posição no caso de uma substituição. Tá? O Capa vai tranquilamente. Pode ser que de repente até ele inicie, mas eu vou conversar com ele direitinho, porque eu não quero começar e já começar com uma substituição pré-feita. Né? Você é um jogador que passou esse período todo. O Capa é um jogador que vem seguidamente após os jogos apresentando algum problema. Vocês que nos acompanham aqui veem que às vezes após o jogo ele fica 1, 2 dias, às vezes sem ser utilizado. E ele ficou 5 dias, 6 dias praticamente sem trabalhar. Então pode ser que ele comece e não aguente o ritmo do jogo. Aí eu já perderia uma substituição trocando 6 por meia dúzia. Né? E é muito ruim, muito ruim. Você já tem só 3, você ficar restrito a 2 seria muito ruim, mas o Capa viaja. Ô Geninho, sobre o Guga, né, que a gente essa semana até conversou com ele, enfim, um jogador que está sendo bastante assediado por outras equipes e todo mundo está vendo isso, né, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, muita campanha para que ele possa vestir a camisa de outras equipes, os torcedores de lá também querendo. Como focar esse jogador no objetivo do Avaí, não deixar isso tudo vir para a cabeça do jovem jogador e continuar com o objetivo do Avaí? Não, graças a Deus nós temos um jogador muito centrado. O Guga, fora um excelente profissional, fora um excelente jogador, ele tem uma cabeça muito boa. Para um garoto, ele tem uma cabeça muito boa, excepcional. Por isso que fatalmente vai sair, vai jogar em time grande, vai ficar rico,
porque ele sabe o que quer, ele sabe que as coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer, e ele sabe para que essas coisas aconteçam, ele tem que manter esse ritmo. Para ele continuar sendo o Guga, que todo mundo está elogiando, para ele continuar sendo esse lateral de destaque, somente jogando numa Série B, ele não está jogando numa Série A, né, num grande shopping, né? Ele tem que manter essa postura, porque fatalmente, uma hora o Guga vai, né? Vai ser uma perda muito grande, nós já estamos aí caçando no mercado alguma reposição nessa eventual saída do Guga. Não está fácil de você achar um jogador com a característica do Guga no mercado, né? Os que tem por aí estão todos empregados, mas a gente já está caçando, porque existe uma possibilidade do Guga sair, e ele sabe disso, que a saída dele é iminente. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. Ele é um jogador de 18, 19 anos, ele não precisa ter pressa para sair. Mas com certeza o futuro do Guga vai ser um futuro muito brilhante, muito positivo. E ele tem a cabeça muito boa para não deixar com que essas sondagens, esses oba-oba mexam com ele. Ele continua mantendo o mesmo nível de atuação, continua treinando com a mesma intensidade, né? E isso é muito bom para ele e bom para a equipe. Você falou que já está no mercado, né? O Avaí já está procurando, quem sabe, uma peça de reposição para a possível saída do Guga. O Dudu, lateral do Inter, é um jogador que interessa? Passou pela avaliação de você, Geninho? É um nome que surgiu, né? Não sei a disponibilidade, de repente, do Dudu sair. Um jogador conhecido, conhece a cidade. Seria um nome, tá? Como outros que nós temos, mas seria um nome. Geninho, com essa saída do Moritz, você inclusive já testou ali naquela posição o Pedro Castro, o Matheus Barbosa, o Moritz. O próximo é o Marquinhos para ser jogando? Não sei se o Marquinhos tem a condição ainda de começar um jogo, somente em um jogo tão difícil como esse fora de casa, tá? É um jogo de uma pegada muito forte. Como eu disse antes, o Marquinhos tem algumas limitações, tá? Tem algumas limitações. E principalmente no jogo de fora de casa, que vai exigir do Marquinhos uma marcação. Da maneira como a gente joga, o outro homem que joga no meio tem que ajudar a pegar, tem que ajudar a marcar lateral, tem que ajudar a pegar saída de volante, saída de meia, tá? Não sei se seria um jogo ideal para o Marquinhos começar jogando, tá? Mas é uma das possibilidades. Ele viaja, ele está na delegação, tá? E se apresentar a oportunidade, vai ser utilizado. Geninho, como é que você espera essa Ponte Preta, né, para essa última rodada? Tem um fator que pode fazer o diferencial, que é o fato do time não jogar em Campinas, né? Jogar lá em Araraquara, são 200 quilômetros ali de distância da cidade de Campinas, o torcedor pode até comparecer, mas não vai ser o mesmo número se o jogo fosse lá no Moisés Lucarelli, né? É melhor você jogar contra a Ponte fora de Moisés Lucarelli. Eu conheço muito bem a Ponte, né? Sou ali da região de Ribeirão, uma rivalidade muito grande, Botafogo de Ribeirão e Ponte. E sempre foi muito difícil jogar em Campinas contra a Ponte Preta. A torcida faz uma pressão. Nós tivemos aí um exemplo muito grande. A Ponte jogou alguns jogos com portões fechados, andou perdendo, andou tendo resultado negativo. Bastou que abrisse os portões, botaram lá quase 20 mil pessoas, atropelaram Fortaleza. E aí logo depois, por confusão fora de campo, tiveram o campo interditado de novo. É melhor você jogar com a Ponte fora do Moisés Lucarelli, mas a Ponte não perde o seu poderio como time. É um time forte, é um time com jogadores experientes, é um time que tem investimento, é um time que tem uma retaguarda financeira muito boa, tá? Que a hora que precisa a Ponte vai buscar. E é um time que tem uma cobrança também muito grande da torcida, da coletividade em relação aos resultados. É um time que almeja voltar. Time que teve muito tempo na Série A e almeja voltar, é um candidato sério. Então é um jogo difícil, um jogo muito complicado mesmo, que fecha essa fase. Mas, como nós temos feito boas partidas fora de casa, vamos com essa esperança, que a equipe mais uma vez se porte bem, que a equipe mais uma vez consiga impor o jogo, né? Não fique atrás aceitando o adversário e que traga de lá um resultado positivo. Geninho, sei que você divide o campeonato, né, os seus objetivos em 3 partes, né? Você já até citou isso, 13 jogos e 12 jogos.
não vai completar o segundo terço do campeonato agora depois do jogo com a Ponte Preta, mas pelo menos vira o turno. E o Avaí pode ter a virada desse turno com 30 pontos, que talvez seja quase a metade do que precisa para chegar no objetivo de subir para a primeira divisão. Como que você avalia a campanha do Avaí até agora e a possibilidade de terminar com 30 pontos? Não, eu acho que a campanha é boa. Não vou falar que é a melhor campanha do mundo, né? Que é a campanha dos sonhos, mas é uma campanha boa. Uma campanha que nós estamos ali no bolo, né? A não ser o Fortaleza, que disparou um pouco, nós estamos aí a 3 pontos, 4 pontos da turma que está em segundo lugar. Hoje nós estamos fora, mas uma vitória me coloca de novo entre os 4. E seria muito bom você virar o turno com 30 pontos. Você viraria um percentual que você não precisaria correr tanto atrás no segundo turno, que eu acho que é a hora que as coisas vão começar a se definir. A hora que você começar a jogar de novo com os adversários, cada vez que você vai jogar, você vai descartando. Você vai perdendo aquela oportunidade de confronto direto. E a partir do momento que você perde a oportunidade de confronto direto, você vai ou tendo facilidade ou dificuldade, dependendo do resultado que você vai enfrentar. Você vê, na virada do turno nós vamos pegar o Vila, que é um adversário direto. É praticamente um jogo de 6 pontos. Se você ganha bem, o Vila é um dos times que está postulando a entrada entre os 4, a permanência. Se você ganha esse jogo já é bom. Se você perde de um que está lá atrás, ponto que você não vai recuperar. Então, o campeonato, a partir do começo do segundo turno, ele toma uma conotação diferente. E você conseguir virar o turno com 30 pontos, seria muito bom, percentual bom, apesar que nós vamos ter, acho que, muita gente virando com 30, né? Esse campeonato está completamente maluco, bem diferente dos campeonatos anteriores. Muito difícil você, de repente, fazer um prognóstico, fazer um parâmetro. Você pode classificar com menos do que você precisaria, ou então ir precisar mais até do que você imaginaria. É só a sequência desse segundo turno que vai mostrar isso, mas está um campeonato diferente. Nas outras edições, quando nós estávamos virando o turno, você já tinha mais ou menos encaminhado algumas equipes. Você vê que até a equipe que está lá embaixo, no fundo, com 2 vitórias, vem para cima, vem brigar entre os 4. Isso não é uma coisa muito natural de acontecer. Então, está um campeonato muito estreito, onde qualquer ponto é importante.